E o Toy Story, né, pra mim é muito querido porque o Toy Story tem a minha idade, então eu cresci com o Toy Story. E quando a gente pensa de um ponto de vista de história, de criação, o fato de que eles já conseguiram criar dois personagens tão icônicos, né? Porque ele não é adaptado, ele não é baseado num livro, eles inventaram o Buzz Lightyear e o Woody, né? A figura do cowboy e do astronauta nessa história autoconsciente de um brinquedo que não sabe que é um brinquedo. Então acho genial, eu acho muito legal. Pra mim ainda é o ponto alto dessa franquia do Toy Story, pelo menos. E tem essa questão também do brinquedo mais artesanal e o mais tecnológico, que continuou sendo explorado, né? Eu acho que até hoje, né? Acho que até o 5 que você viu, eu não vi aí. Pouco também, o 5 eu ainda vou falar um pouquinho sobre a história, mas ele traz um pouco do lado tecnológico também. Então, é perfeito. A novidade, né? O Buzz... ele chega e acaba com o reinado do outro, né? Então fica uma coisa... A gente reflete, porque a vida da gente, acumulamos brinquedos, né? E eles vão sendo substituídos. E até um pouquinho, né, de novo, o lado de quem assiste quando é adulto. Você percebe que é uma própria alegoria ao cinema, né? De como o faroeste decai e aí vem a ficção científica, vem o Star Wars, por exemplo. E tudo isso com brinquedos. Muito legal. Muito legal, cara. E muito claro, bom, né, o Toy Story foi só o começo. A gente teve 5 filmes da franquia Toy Story, né? Uma trilogia que eu considero perfeita, né? O 1, 2 e o 3. O final do 3 é ótimo. Aí teve o 4º filme que, né, começou a trazer umas inovações, começou a levar a história para outros caminhos. Pretendo falar sobre o 5º do bloco das dicas, para a gente não se adiantar muito aqui. Mas é uma franquia muito querida. Sempre que ela é relançada, ela faz muito dinheiro também. Não existia ainda o Oscar de animação quando o Toy Story saiu, então ele recebeu um prêmio especial, né? Um prêmio daqueles Special Achievement que às vezes acontece. Mas ele colocou os animadores numa posição de que agora eles podiam criar histórias impossíveis, né? Que antes ou seria muito complexo de fazer em live action, ou seria muito difícil de desenhar à mão. Mas o Vida de Inseto foi o que veio logo depois, né? Do John Lasseter, que é um nome importante para a indústria da Pixar, hoje caiu em desgraça, né? Foi cancelado. E o Vida de Inseto é meio que o oposto do Toy Story, né? Você está indo de objetos inanimados de plástico para figuras orgânicas minúsculas, né? Um formigueiro, um personagem que é um gafanhoto, uma joaninha. E se vou ser sincero, Dago, eu vi pouco. Até quando eu era criança, assim, acho que eu vi só uma vez. Cheguei a revisitar uns anos depois, mas nunca ficou muito comigo, assim. Eu me lembro de assistir isso num cinema lá nos Estados Unidos, em que a qualidade estava na frente do que a gente conhece hoje, né? Então marcou mais por isso do que pela história em si. Eu também não me lembro exatamente. Eu me lembro de uma formiga caminhando e ela sai da tela e o som continua, assim. Isso me deixou muito... Falei, nossa, cara. Esse sistema meio surround, assim. Então foi muito legal também, cara. Dagon, inclusive, né, você foi à Pixar início, né, no início do reinado deles. Fui. Eu tive a chance, teve o lançamento acho que era do Monstros, né? Monstros S.A. Monstros S.A. E eles convidaram alguns veículos de comunicação e eu fui o único da América Latina, acho, sabe? Legal. Então foi uma experiência que mudou minha vida realmente, porque... Lá você vê por que a produção deles é tão boa, porque eles têm o prazer de fazer, sabe? E já era em São Francisco, na Califórnia. Já era em Emeryville, né? Uma cidade pertinho, tinha lá a sede deles, o centro é um pátio onde você fica à vontade. Você faz, se quiser levar uma rede para dormir dentro Parece um campus, né? Campus, exatamente. Tem campo de futebol. Um dos funcionários disse, o maior problema daqui é a gente ir embora. Ninguém quer sair daqui, porque é tão agradável de ficar. Ele só tem uma obrigação, que é, acho que às 5 da tarde, tem um concurso de aviãozinho de papel. Eles têm uma passarela. E então tem um concurso assim, para tudo, vai todo mundo para esse concurso, fica do lado da sala do Steve Jobs, né, na época, que era uma espécie de um santuário, assim, olha aqui que fica o Steve Jobs, mas foi uma experiência realmente inesquecível. Aí eu voltei de lá, fui para a editora Abril. Eu falei, minha vida nunca vai ser a mesma. Não, você não pode jogar aviãozinho de papel lá. E não tinha aquela liberdade total, né? Os corredores da Pixar tinham fliperama, assim, divirta-se. Só entrega o trabalho no prazo.
É meio que o protótipo daquela empresa moderna que a gente vê, que nem a Google, a Apple também, você ficar à vontade, né? Acho que isso reflete o trabalho dos roteiristas, dos diretores também. Totalmente. Porque pode ser muito estressante fazer uma animação, né? Imagina, nos dias de hoje, principalmente com efeitos visuais, o pessoal reclama muito do estresse, das horas trabalhadas, de voltar e fazer algo do zero. Mas acho que a Pixar, acho que até por não ter muito aquela pressão, foi antes deles serem comprados pela Disney também, era uma empresa mais independente antes, faziam do jeito deles. Faziam do jeito deles. E encontrar soluções. Eles se impunham desafios e encontravam soluções. Eu falei com um diretor brasileiro, na época, que fazia parte um diretor não, um animador. Né? E ele falou, olha, eu estou fazendo eu tenho que fazer uma cena da água entrando dentro da boca de uma baleia. Porque é uma história de um peixinho que se perde e tal. E então isso foi muito legal, depois virou Procurando Nemo, né? Exatamente. Então você via que a preocupação dele era aquela, né? Não estava preocupado com tudo. E é uma questão de se impor, isso a Pixar sempre fez, de se impor desafios e solucionar, né? Encontrar soluções para esses desafios técnicos, né? Sim, isso criou aquele padrão de qualidade impossível da Pixar, né? Porque eu lembro que nos anos 2000, quando a gente sabia que um filme da Pixar ia sair, a gente sabia que ia ser uma obra-prima, a gente sabia que ele ia ser excepcional. A gente falou um pouquinho antes aqui do Vida de Inseto, depois teve o Toy Story 2, mas depois teve o Monstros S.A., que é outra das criações mais adoráveis da Pixar, né? Que existe é uma espécie de meme, né? E se espaço em branco tivessem sentimentos? Porque e se brinquedos tivessem sentimentos? E se peixes tivessem sentimentos? Aí eles usam, né, divertidamente, e se emoções tivessem emoções. O Monstros S.A., primeiramente, ele pega, né, a figura, né, genérica do monstro, né, e transforma isso numa história super bonitinha, super inteligente também, de como eles entram no mundo humano e eles colecionam um grito, né, eles vão medindo aqueles tubos lá que, quando eles assustam uma criança, eles enchem. Então é pelo poder do medo. Porque então, parte do princípio de que a gente, quando é criança, a gente acha que tem um monstro debaixo da cama. Exato. E fala, mãe, né? E aí eles aproveitaram essa ideia e criaram todo um mito, né? Que era uma empresa, né? Sim. E fizeram uma paródia da vida corporativa até a partir desses monstros. Sim, o Mike Wazowski e o Sully, né, tem um elenco de voz muito legal também. É uma dessas histórias que ela rende muito, né? Porque ela teve o primeiro filme, rendeu um prelúdio depois, né? Que é a Universidade de Monstros. Teve uma série de TV que é sobre o trabalho na empresa mesmo. E tem um filme novo em desenvolvimento também, para chegar, né? Acho que continuações são sempre parte da Pixar. O Procurando Nemo, que saiu em 2003... Eu acho que ele é um verdadeiro marco da tecnologia também, né? Porque os personagens são muito ricos, os ambientes aquáticos que eles criam. Assim, é meio que o conceito do Vida de Inseto, né? De você meio que tá num jardim. Aqui você tá num oceano inteiro. Então as possibilidades do que eles podem fazer são gigantescas. E eu acho que esse é o primeiro filme da Pixar, talvez, que eu tenha visto no cinema. Eu não sei se eu vi o Monstros S.A. Existe uma memória, assim, de eu ter visto. Não sei se foi em VHS no cinema, mas o Procurando Nemo eu lembro da sessão. Da sessão cheia, de criança, de férias. É muito legal, muito divertido.